Onde estamos? Sala de leitura. A melhor sala da escola. Hoje, dia 14 de abril de 2023, é o aniversário da morte de Simone de Beauvoir. Faremos uma leitura dramatizada aqui dentro da sala de leitura, falando um pouquinho sobre a vida e a obra dessa grande escritora, extremamente importante no século XX. É um projeto interdisciplinar com o professor Denis da sala de leitura, a professora Cris, projeto de vida, professor Vlad de história e eu, professor Renan de história também. Os alunos vão fazer uma apresentação falando ali sobre a vida, um pouco do pensamento ali de Simone de Beauvoir, mas antes a gente vai chamar uma estudante, Maria Eduarda, que ela vai fazer uma apresentação e vai cantar a música Dona de Mim, da Isa, para poder ali dar início à apresentação. Prazer, meu nome é Maria Eduarda e eu vou cantar a música Dona de Mim, lembrando que eu não sou cantora, mas para homenagear Simone de Beauvoir. Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, amor, na vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, amor, na vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas só sempre dou o meu jeitinho. É bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim. Já não me importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não, porque a vida é louca, amor, na vida é louca. Quero saber só do que me faz bem, papo furado eu não me entretenho. Não me limite que eu quero ir além, porque a vida é louca, amor, na vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios. Bom, pessoas, agora iniciaremos a apresentação sobre um pouquinho da vida e da obra de Simone de Beauvoir pelos estudantes do 8º e 9º ano do Sequeira César. Simone de Beauvoir foi uma escritora, filósofa e feminista que nasceu em 1908 e faleceu em 1986. Ela nasceu em uma família burguesa que perdeu grande parte da sua fortuna durante a Primeira Guerra Mundial. Mas mesmo tendo perdido grande parte da sua fortuna, Simone de Beauvoir continuou seus estudos em letras, matemática e filosofia. Em 1929, ela venceu um concurso em segundo lugar e foi aí onde ela se tornou professora de filosofia em uma universidade. Em 1945, ela já tinha conhecido Jean-Paul Sartre, que era a principal pessoa que trabalhava com ela e também era o marido dela. Em 1945, eles escreveram um livro que o nome é Les Tempos Modernos, que tem a participação de Jean-Paul Sartre e Maurice Merleau-Ponty. E nessa obra eles apontam principalmente a democracia. É isso.
Meu nome é Júlia, eu sou do 8º B. Vou falar sobre obras, temas e conceitos. Filósofa, ativista, feminista, autora de ficção e não ficção, Simone de Beauvoir produziu uma vasta obra composta por ensaios, tratados, uma peça de teatro, um manifesto, romances, contos, novelas, relatos de viagem, memórias, cartas, diários e reportagem. Sua ampla produção textual, sua ligação intelectual e afetiva com Jean Paul Sartre, bem como o contexto histórico e intelectual francês em meados do século XX, marcado por uma forte resistência à atuação das mulheres na esfera pública, fizeram que por muito tempo Simone de Beauvoir não fosse considerada filósofa. Entretanto, após a sua morte em 1986, e mais especialmente a partir dos anos 1990, com a publicação de textos inéditos da autora e a liberação do acesso a seus manuscritos para pesquisa, tem havido um renovado interesse em seu pensamento, especialmente por parte de filósofas feministas. Meu nome é João Pedro, eu sou do 7º C. Eu vou apresentar um pouquinho sobre os principais primeiros ensaios. Um dos campos em que a contribuição de Simone de Beauvoir para o existencialismo tem sido mais amplamente estudada é o campo da ética. No primeiro deles, intitulado Pirro e Cinéas e publicado em 1944, Beauvoir irá abordar justamente o sentido da ação individual. Para que agir? É a pergunta que ela se propõe a analisar. Para ela, a única justificativa da ação é a liberdade. Ampliar os limites da liberdade humana. Para Beauvoir, a ambiguidade é a condição inerente a todos os indivíduos em sua relação com os outros. Isso porque, embora sejamos em nossa consciência sujeitos livres, nas relações nós vemos objetificados pelos outros. Essa ambígua condição de sujeitos/objetos é relevante para compreender as questões essenciais da ação ética, como a ideia de que os fins justificam os meios. Beauvoir nos diz que não. E como podemos agir eticamente quando estamos diante de um mundo marcado pela violência e mesmo diante de um opressor. O Segundo Sexo. Hoje, um texto canônico da filosofia feminista, O Segundo Sexo foi escrito a partir de uma extensa pesquisa iniciada em 1946 e concluída em 1949. Mas o texto não foi pensado pela autora como uma obra feminista em si. O que Beauvoir tinha em mente era apresentar uma discussão com base no existencialismo, na fenomenologia e no marxismo, sobre a condição das mulheres nas sociedades ocidentais nos meados do século XX. O livro traz como centrais os conceitos de situação e de outro. O conceito de situação é fundamental no existencialismo e se refere basicamente ao fato de estarmos posicionados no tempo, no espaço e em relação com os outros, sobre condições específicas que não escolhemos nem controlamos. Nossa nacionalidade, etnia, idade, classe social, educação, o sexo que nos é atribuído já nas primeiras semanas de gestação. Nossas limitações físicas, os valores vigentes no momento histórico que vivemos, as contingências da existência. Meu nome é Samira. Beauvoir inicia seu texto identificando a situação das mulheres como uma situação de aprisionamento em uma condição de inferiorização. As mulheres têm suas ações no mundo limitadas, são relegadas à autoridade absoluta à condição de outro, e essa condição é produzida e sustentada nas sociedades ocidentais patriarcais, pelo modo como as mulheres são retratadas pela ciência, a história e a psicanálise.
todo conhecimento produzido historicamente sobre as mulheres convergiu para um ponto que consistiu em justificar, a partir das diferenças biológicas, um lugar secundário para as mulheres na vida social. Essa justificação se sustenta por meio de uma série de mitos sobre a biologia, o psiquismo e o papel intelectual, social e econômico das mulheres. Histórica, social e cultural e politicamente, as mulheres são retratadas como seres essencialmente biológicos e submetidos às leis da natureza, em contraposição aos homens como seres da razão, do conhecimento e capazes de transcender a sua biologia. Ninguém nasce mulher, mas se torna mulher. Beauvoir explica essa frase falando que a fêmea humana não é dotada naturalmente com características como misteriosos instintos que a destinam à passividade, coquetismo e maternidade. Mas essas características são atribuídas socialmente, já que desde cedo as meninas são ensinadas a fazerem isso. E ela diz isso se baseando em conversas diárias e narrativas de mulheres sobre suas experiências, e para refletir sobre as formas e as consequências da opressão patriarcal da infância até a velhice. Polêmico até hoje, 70 anos depois de sua publicação original, O Segundo Sexo tornou-se uma obra feminista devido à grande potência política do próprio conceito. Meu nome é Rodrigo, sou do nono C e eu vou falar um pouco sobre os textos filosóficos. Além das pesquisas do pensamento de Simone de Beauvoir na atualidade, tem-se concentrado 3 principais linhas: a compreensão da sua metodologia filosófica, a análise de seus textos filosóficos e dos aspectos filosóficos de seus textos literários e memorialísticos, e importante compreensão para a relação entre filosofia e a literatura, e ainda a recepção de sua obra em diversos países e culturas. Essa última linha de pesquisa se concentra principalmente em O Segundo Sexo. Além disso, as pesquisas sobre a biografia de Beauvoir têm sido importantes para a compreensão da trajetória das mulheres na história da filosofia. A gente vai explicar um pouquinho das palavras que foram citadas em alguns dos textos que foram falados aqui. Meu nome é Isabelle, eu sou do oitavo B e eu vou falar sobre o existencialismo. O existencialismo é uma doutrina filosófica centrada na análise de uma existência e do modo como os seres humanos têm existência no mundo. Visa encontrar o sentido da vida através da liberdade incondicional, escolha e responsabilidade pessoal. Fazemos escolhas na vida e traçamos caminhos e planos. Nesse caminho, toda escolha implicará numa perda ou em várias, entre muitas. Bom, vou falar sobre a fenomenologia e a metafísica. A fenomenologia é o estudo dos fenômenos. O que é fenômeno? São acontecimentos do mais básico ao mais complexo. E é o estudo dos fenômenos e como eles se manifestam. A fenomenologia é uma metodologia ou um modo de pensamento filosófico. Essa matéria consiste em estudar a essência das coisas e como elas são percebidas no mundo. Já a metafísica, ela explica os fenômenos e o porquê que eles acontecem. E ela também é uma das disciplinas fundamentais da filosofia. Meu nome é Maria Luísa, sou do oitavo ano B. O marxismo é um método de análise socioeconômica sobre as relações de classe e conflito social que se baseia no entendimento materialista do desenvolvimento da sociedade, tendo como ponto de partida as atividades econômicas necessárias para satisfazer as necessidades materiais da sociedade humana. E dialética é um método de diálogo cujo foco é a contraposição e a contradição de ideias que levam a outras ideias. Então é uma conversação que o resultado é transmitir novas ideias a partir da ideia inicial. Meu nome é Antônio, sou do oitavo A. Eu vou falar sobre o Jean Paul Sartre.
Ele é um filósofo, escritor e crítico francês que ele nasceu em Paris em 1905 e faleceu em 1980. Ele acreditava que os estudiosos devem ter um papel ativo na sociedade. Ele teve um relacionamento aberto de 51 anos com a Simone de Beauvoir. Eu vou falar também sobre Maurice Merleau-Ponty. Ele defendia a teoria da fenomenologia. Ele nasceu na cidade da França no dia 14 de março de 1908. Para o filósofo, o homem era o centro dos debates sobre o conhecimento. Estamos aqui na sala de leitura ainda em comemoração Simone de Beauvoir. O nosso aluno Henrique e a nossa aluna Nicole vão cantar uma música em homenagem. A gente vai apresentar a música do Tribalistas chamada Velha Infância. Eu
aprender a melhorar a dicção, melhorar em trabalhos escolares e para ensinar ao público o que é o feminismo e sobre a Simone de Beauvoir. Então, após aí a excelente apresentação dos alunos, a gente vai fazer um breve comentário aqui sobre o assunto. É importante ressaltar, né, toda ali a grande importância que a Simone tem para o movimento, para a luta, né, do feminismo, principalmente aí pelo fator da época em que ela vivia, né? Então, como ela era uma filósofa, toda a corrente da filosofia que tinha anterior ao século XX, a gente trazendo lá para a Idade Antiga, né, onde ali o ser humano, na verdade desde os primórdios, sempre vão tentar justificar a presença do ser humano, o surgimento do ser humano, né, e basicamente o seu grau de importância. Daí, dentre isso, na Idade Antiga, né, basicamente tinha-se o ser humano como ali um corpo essencial que era feito ali, né, composto ali por corpo e alma, né? Então, vindo ali em toda a questão da surgimento da razão, filosofia, vamos ali além até mesmo na Idade Moderna, né, quando Hobbes ele cita que o ser humano ele já é mal por natureza. Então já está pré-estabelecendo que a maldade ela já existe no ser humano e dali, né, todo o desenvolvimento mal gera assim do seu berço, né, da sua ao nascer. Dali Rousseau ele já vai falar uma outra coisa, que o ser humano na verdade ele é bom por natureza. Então ele já é dotado ali de boas ações, a bondade aparece sobre ele. O que vai modificar o ser humano é a sociedade em que ele vive. Então, dependendo da base, da estrutura, isso iria modificar, né, o ser humano. E isso, né, anteriormente ali ao século XX. E quando, né, estamos ali no século XX, temos ali toda ali essa doutrina filosófica, né, que vai surgindo ali o existencialismo, que eles vão pegar ali toda essa questão, até mesmo que vai ficar marcado, né, como frase do existencialismo, é aquela questão ali de que a existência ela precede ali a essência. Então, na qual ali primeiro o ser humano ele existe para depois ter a sua essência. Então o próprio existencialismo ele vai justificar que não tem essa de tipo assim, você nasceu bom, você ali já vai nascer ali predestinado a praticar o mal. Isso daí é algo que ele vem pós a sua existência. Então primeiro vem a existência, depois vem a essência. Então dentro do existencialismo não tem essa questão ali de você já estar ali predestinado a errar ou acertar. Ainda dentro da questão do existencialismo, a gente pode falar, vou dar um exemplo, a tesoura. A tesoura ela foi criada com o intuito de cortar o papel. Dentro da ideia da Simone de Beauvoir, o ser humano ele não tem um criador, tá? E pelo fato dele não ter um criador, ele não teria propósito, tá? É diferente, por exemplo, a tesoura ela tem um propósito de cortar papel. O ser humano ele não tem esse propósito. Ele teria que construir o propósito dele ao longo da vida, de acordo com as experiências que ele vai acumulando ao longo da sua jornada. Então, no caso, como a Simone ela bebe dessa fonte do existencialismo, né, ela vai estar somando com toda a sua linha de pensamento, né, da causa feminista. Então, você pega, por exemplo, ali o Segundo Sexo, né, que é um livro ali de extrema importância para toda a causa, é considerado ali, né, um dos livros ali, basicamente ali, um dos mais importantes da causa, né, em si. E para montar toda essa linha de pensamento que ela tem, todo ali esse conhecimento, ela utiliza-se do existencialismo, né, e daí da fenomenologia. Então, unindo isso daí, trazendo ao pensamento feminista, ela traz essa questão de que a sociedade ela vai estar impondo ali, basicamente, o que é uma mulher. Então, quando ela cita que uma mulher não nasce uma mulher, né, ela basicamente se torna, ela não está criticando diretamente a questão biológica, até porque ela foi muito demonizada por isso, por falar que ela estava afirmando que isso era uma questão biológica, né, a questão ali da mulher. Mas não, quando ela cita isso, ela está falando do quê? Do que a sociedade ela impõe, do que a sociedade impõe o que é uma mulher. Ela está trazendo, ela não vai citar diretamente essa questão da igualdade entre homens e mulheres, trazendo essa questão biológica, é mais essa questão social mesmo. Por exemplo, quando você pega e você fala que não, o homem ele tem que trabalhar por ele ser forte, a mulher ela está fadada a cuidar do lar, ela nasceu para ser mãe. Quando na verdade a gente vê em todo um contexto social que isso é errôneo dizer. Porque você vai falar que toda mulher ela nasceu para ser mãe,
toda mulher ela nasceu já basicamente nesse meio. O homem ele tem essa necessidade de estar trabalhando, ele tem a força. Tá, e a questão do parto? Parto ali, muitos brincam em dizer que o homem realmente não suportaria a dor do parto. Tá, e toda essa força que ela tem? Como que fica essa questão? Porque se você for analisar isso e falar que o homem está fadado a trabalhar porque ele é ali o forte, ele possui a força, e a mulher é o quê então? Eu falo por mim, mano, eu não ia aguentar um parto, velho. Eu tô com um cortinho aqui, já tô quase morrendo. Então, tipo, entende? Então, ela vai criticar muito essa questão de que, tipo, não tem que você impor ali do que é a mulher. Então ela vai destrinchar essa questão do que é a mulher, de como que é esse papel, mediante o que a sociedade está colocando. E falando que a mulher ela tem que fazer isso, fazer aquilo. Então quando ela fala ali que você, basicamente, tem esse processo de formação, aperfeiçoamento, ela está citando bem essa questão ali de tudo que é imposto diretamente. E para a gente finalizar, nada melhor do que trazermos uma mulher, uma estudante que vai falar um pouquinho sobre questões do feminismo nos dias atuais. Agatha, por gentileza. Ou só isso normal? Microfone. Perto dele. Ok, sobre todas as coisas que falaram aqui hoje, sobre a imagem que essa mulher foi na nossa atual sociedade, eu acho tão importante ressaltar a causa, porque o feminismo é um movimento social que, por máximo que não seja tão explorado quanto deveria, ele existe por um motivo. E uma imagem de uma mulher que lutou por tanto tempo numa época que pode ser considerada pior do que a que vivemos agora, mostrando e dando uma imagem de poder e empoderamento maravilhosa. E eu ainda acho que precisam de mais escolas trazendo pautas como essa, porque é uma pauta realmente muito importante. Então, quando a gente para pensar no tanto de coisas que ela fez e em tudo que ela representa hoje, é uma coisa bem legal. E eu, como mulher, eu venho aqui me pronunciar de maneira mais leve, porque toda vez que eu vejo uma coisa dessas, uma pessoa tão importante quanto ela, com tanta opinião quanto ela, eu não posso fingir que eu não fico feliz de ver que a gente, por máximo que em passos de formiga, estamos indo para algum lugar. Porque o nosso mundo, ele por máximo que seja ainda retrógrado, porque ele pode ser um dia, ele ainda é um mundo com pessoas boas, um mundo com mulheres fortes e um mundo com caras conscientes. Então, eu acho uma maneira muito legal de encerrar, dando voz para quem merece, dando voz para quem precisa e dando voz para quem tem a vontade, sabe? Porque é libertador. É isso que eu posso dizer hoje. Então... Pessoas, assim finalizamos a nossa apresentação. Queria agradecer a todos, ao professor Denis da sala de leitura, assim como a professora Cris do Projeto de Vida, professor Renan de História, e a todos os estudantes aí que participaram, que eu não vou citar nominalmente, que são vários. O professor Renan vai dizer algumas coisas aí pra gente finalizar. Queria agradecer a participação de todos e fica aí o ponto de reflexão, né? O que a gente queria passar realmente em toda essa apresentação é aguçar todos, né? Os alunos, quem estiver assistindo o vídeo também, na questão da importância, né? Da causa, da valorização da mulher, o direito para a mulher. É isso que a gente queria trazer hoje aí, e principalmente nessa data emblemática, né? Que foi o dia aí que ela, infelizmente, nos deixou. Obrigado a todos pela participação. De abril, sem dar risada, cara. Atenção, deixa eu fazer, fazer chifrinho aqui, ó. Não, agora é sério, vai. Atenção, olha pra não vou fazer não. O que vocês estão fazendo? Eu tava fazendo, não vou fazer não. Não faz isso. Ó, quem estiver falando vai sair. Cadê você, Cris? Agora você conclui. Não. Pode ser. Não, vai lá. Eu não gostei. Não, junta mais aí. Agora vocês vão concluir finalizando do projeto. Vai você. Não, vai lá. Não. Vai lá, pô. Não. Que tímido. Tira fora aí. Pode 3 minutos. Não, bateu.
Pô, vocês estão falando pra cacete, né? Eu fiquei tímido agora, gente. Obrigado. O bom é que ele não é tão pequeno que não dá pra ver. Bom, e assim encerramos a nossa apresentação. O professor Renan vai dizer algumas palavras aí para finalizar.